Vamos lá então, vamos falar sobre expressões com números racionais. No caso, expressões numéricas, né? Só relembrando como é importante, nós começamos a falar dos números racionais, lembrando que são números que podem ser escritos como fração, eles são apresentados normalmente de duas formas, como fração ou como decimais, né? São as formas mais tradicionais, digamos assim, que se aparecem. Nós estudamos como fazer operações com racionais como soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, né, que foi o último assunto. Agora nós já vamos juntar tudo isso, misturar tudo isso, né? Que é exatamente lá nas expressões numéricas. Nós já estudamos expressões numéricas, vocês já sabem o processo de como resolver, né? E aquelas ordens que nós tínhamos lá como primeira coisa que eu faço numa expressão numérica, o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes, da chave, lembram disso? Depois, qual que é o próximo item da sequência? Potências, né? Se tiver raiz também. Depois, em terceiro lugar, multiplicação e divisão. E em quarto lugar, que é por último, eu vou fazer a soma ou a subtração. Tá? Então, esta ordem que nós normalmente chamamos de ordem de resolução, ela permanece. Tá bom? A única coisa agora é que vai estar meio bagunçadinho aí, porque nós vamos ter frações, podem aparecer números decimais. Eu vou resolver o caso da fração, porque pelo que eu percebo é o que a galera mais tem medo, mais tem um pouquinho de dificuldade. Tá? Quando é número decimal, aparentemente flui um pouco mais fácil. Tá? Por isso eu vou focar aqui na resolução com os números fracionários. Tá bom? Vamos lá então. Ó. Eu tenho aqui, ó. Veja que aqui eu tenho o colchete, aí eu tenho os parênteses aqui, então aquela ordem lá, parênteses, colchetes, né, as chaves, isso é importante. Tenho 2 terços elevado a menos 2, mais meio elevado a menos 1, vezes 3 quartos. Veja que tudo isso está dentro desse colchete aqui. E aí lá fora eu tenho dividido, né, uma divisão, por menos 3 meios elevado ao quadrado. Vamos por partes? Não se desespere, tá bom? Vamos lá, dentro do colchete aqui primeiro, tá certo? Dentro do colchete. Repare que nós temos uma soma, uma multiplicação e temos as potências. Entre soma, multiplicação e potência, o que eu faço primeiro? Potência, tá? Então eu vou aplicar as potências primeiro, inclusive essa que está lá fora do colchete, ela não está interferindo nesse resultado, eu já posso calcular essa também. Tá? Que isso a gente ganha um pouquinho de espaço, um pouquinho de tempo. Se você for fazendo uma potência de cada vez, você vai demorar muitas linhas, muito tempo ali para resolver, tá certo? Então nós vamos resolver essas potências aqui, ó. Repare no seguinte, nós temos algumas delas que estão na negativo. E lembra que nós aprendemos na última aula? Quando nós temos o expoente negativo, isso quer dizer o inverso, né? Lembra que eu vou trocar? O 2 está em cima, vai para baixo, o 3 está embaixo, vai para cima. Então não esqueça, nós vamos aplicar isso daqui, tá certo? Vamos lá. Ó. Então eu vou repetir aqui o colchete e vou fazer lá. Ó. O 2 terços vai virar então 3 meios elevado agora ao quadrado. O expoente, quando nós fazemos o inverso, lembra que ele passa a ser positivo? Ficou positivo aqui. Mais próximo. Aqui, ó. Meio. Opa, mas é elevado a menos 1. O que vai acontecer? Lembram? Isso mesmo, ele vai ter que inverter, né? Então vamos lá, ó. O que era meio, né? 1 sobre 2, vai trocar agora. Opa, vai ficar 2 sobre 1. O expoente era negativo, passa a ser agora positivo. Vezes 3 quartos. Aqui. Tá? Dividido, aqui eu já posso também calcular essa potência aqui, ó. O que é menos 3 meios elevado ao quadrado? Lembra lá, expoente par resultado positivo? Então já sei que o resultado dessa fração vai ser positiva, né? 3 ao quadrado, 9 e 2 ao quadrado, 4. Beleza. Já deu uma diminuída, né? Já ficou mais bonitinho ali. E agora, vamos lá, vamos calcular então essa potência e essa daqui. Já vai diminuindo, tá bom? Vamos repetir aqui.
3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Mais. E aqui, ó, deixa eu só relembrar uma coisa. Lembra que esse 1 no expoente não é obrigado a aparecer? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou retirar ele, tá? Eu vou retirar porque ele não é obrigado a aparecer. Então, no caso aqui, ele só estaria fazendo com que eu usasse um passo a mais que é desnecessário. Porque aqui eu já posso aplicar a multiplicação, tá? Eu tenho uma multiplicação aqui, ó, 2 sobre 1 vezes 3 quartos. Lembra que na multiplicação eu vou resolver o de cima multiplicado com o de cima, o de baixo multiplicado com o de baixo. Só que, se possível, antes eu tento simplificar. Sempre que você conseguir, simplifica. E aqui vai dar bem certinho, ó. Esse 2 dá para simplificar com o 4, né? Então, ó, vou dividir o 2 e o 4 pelo próprio 2. 2 divididos por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ok? Então, olha que simples que sobrou. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, dentro do colchete sobrou isso daqui. 9 quartos mais 3 meios. Tá? Aí fora do colchete lá nós temos uma divisão por 9 quartos. Mas, repare que eu vou ter que resolver isso daqui primeiro. Tá? Por último, essa divisão que está lá fora. Tá? Como é que eu faço essa soma aqui, ó? Como eu faço essa soma? Lembram que eu não posso somar se os denominadores for diferentes? Alguns usam mínimo múltiplo comum, podem usar sem problema, se for fazer assim apenas aqui dentro, tá? Ou aquela forma que eu ensinei, né, que dá para multiplicar. Eu pego o denominador, multiplico esta fração inteira, pego esse denominador e multiplico essa fração inteira. Assim eu estou reescrevendo elas sem modificar o valor que elas representam e eu vou ter sempre o mesmo denominador. Esse que eu vou fazer aqui, tá bom? Só vou passar para cá, ó. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8. Agora o 4, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. E, claro, né, os denominadores ficaram iguais aqui agora. Vou fazer, então, esta soma, né? Vamos lá, dividido aqui por 9 quartos. O último é esse, né, coitadinho, vai ficar por último. Agora eu posso somar. Como eu tenho denominadores iguais, eu posso somar. 18 mais 12 dá 30, né? Eu tenho assim, ó, 30 sobre 8. 30 sobre 8, isso daqui vai ser dividido por 9 quartos. Ok? Bom, vocês podem simplificar aqui se quiserem, tá? Eu vou deixar para simplificar no último passo, só para vocês verem como fica um pouquinho mais simples. Lembra lá o que acontece na divisão de duas frações? A gente já viu isso, né? Divisão de frações. Repete a primeira normal, 30 sobre 8. A segunda, você vai inverter ela também, vai aplicar o inverso. E o que era divisão passa a ser uma multiplicação. Eu vou colocar aqui na frente só para a gente ganhar um espaço aqui, tá? Então, ó, vou repetir o 30 sobre 8. E a divisão vira agora multiplicação. 9 sobre 4, agora eu vou ter que fazer o inverso, né? O 9 está em cima, vai para baixo, e o 4 está embaixo, vai para cima. Vai ficar 4 sobre 9. Esta multiplicação, gente, lembra que vocês têm duas opções. Vocês podem multiplicar normal, 30 vezes 4, 8 vezes 9, tá? E simplificar o resultado no final. Ou, se preferirem, vocês podem simplificar antes. Lembra lá que eu posso pegar o 30, posso simplificar com o 8 ou com o 9, qual for possível. A simplificação, nesse caso de uma multiplicação assim, ele me dá o direito de eu simplificar o número que está em cima, um numerador, com qualquer denominador, desde que seja todos dentro da multiplicação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar o 30 com o 9. Os dois dá para dividir por 3, né? Então vamos fazer isso, eu vou dividir o 30 pelo 9, tá? Então, ó, vamos dividir o 30 e o 9 e dividir por 3. 30 divididos por 3 dá 10. 9 divididos por 3 dá 3. Repare que esse 10 não dá mais para simplificar com o 3. Mas o 10 com o 8 não dá para simplificar? Os dois é para dividir por 2, né? Então vamos lá. 10 divididos por 2, 5. 8 divididos por 2, 4. O 5 agora não dá para dividir com mais ninguém, não dá para simplificar. Mas o 4 e o 4 dá. Dá para dividir pelo próprio 4, né? Então, ó, vamos dividir aqui por 4. 4 divididos por 4, 1. 4 dividido por 4, 1. Veja bem. Ah, mas você me virou bastante risco aqui. Mas calma. Reveja de novo, bem passo a passo, bem pausadamente.
a gente está fazendo uma simplificação de cada vez. Olhando aqui, realmente está meio confuso, mas se você seguir o passo a passo ali, a gente simplificou primeiro o 30 e o 9, dividido por 3. Depois nós simplificamos o 10 com o 8, dividindo por 2. Aí os números vão ficando menores. E olha como é prático. Ao final, eu tenho uma multiplicação pequena. Olha lá, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 3, 3. E acabou. 5 terços. O que aconteceria se eu não tivesse simplificado? Aqui eu teria um valor bem grande, olha lá. 30 vezes 4 dá 120, né? Estaria em cima 120. E embaixo, 8 vezes 9, 72. Você teria que simplificar 120 sobre 72. Aí você ia fazer, vou dividir por 2. Aí depois vou dividir por 2 de novo. Agora acho que dá pelo 3. Você teria que fazer várias simplificações, porque você vai ter um número muito grande. Aqui você tem um número menor para simplificar. Tá? Então é muito mais prático, né? E aí resolveu. O nosso problema está resolvido. Chegamos na resposta 5 terços. Não dá mais para simplificar, né? Então, acabou aqui. Veja como é simples? Tá. Eu tenho a total certeza de que não é simplesinho, não é facinho. Eu sei disso, tá bom? Então, por isso eu quero retomar aqui com vocês a ordem de resolução. É isso o que mais nos ajuda a resolver. Parênteses, colchetes e chaves são os primeiros a ser resolvidos. Se estiver um dentro do outro, um parênteses dentro de uma chave, dentro de um colchete, você resolve de dentro para fora. Tudo bem? Começa lá no miolinho, começa ali no meio e vai resolver de dentro para fora. Depois que eu estou dentro do parênteses ou depois que não tem mais parênteses, qual que é o próximo passo? Potência, no nosso caso aqui, potências, ok? Depois que eu resolvi todas as potências, eliminei as potências, aí eu vou para multiplicação ou divisão. Se tiver os dois, pode resolver os dois na mesma linha, não tem problema. Acabou multiplicação, acabou divisão, acabou potência, acabou parênteses, ou mesmo que sobra ainda parênteses, né? O que eu faço? Aí sim, por último, multiplicação e divisão. Soma e subtração, desculpa. Tá bom? Lembrou da ordem? Resolve. Faz bem devagar. Nem que você gaste 10 linhas no caderno. Isso não é o problema aqui. O que nós queremos é tenta resolver bem devagarzinho. Claro que para resolver uma expressão numérica com números racionais, você tem que revisar, você tem que lembrar muito bem como é que eu faço uma soma com racionais, principalmente na forma de fração. Como é que eu faço uma subtração? Como que eu faço uma multiplicação de frações? Como é que eu faço divisão de frações? O que acontece? Como que eu resolvo uma potência de frações, de racionais? Isso o expoente é negativo. Então percebe que aqui nós estamos juntando tudo? Então o que eu vou fazer? O exemplo, a explicação é só isso, não tem mais nada. Porém, eu vou apagar aqui e vou deixar então, aí vai aparecer para vocês um exemplo para vocês resolverem. Apenas um. Amanhã vai ter exercício para vocês praticarem mesmo, tá? Só que antes de vocês resolverem o exercício, eu quero que vocês pausem aí, procurem nos vídeos anteriores ou no caderno, onde vocês conseguirem procurar como que eu resolvo soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Revisem esses assuntos. Escreva do ladinho do seu caderno, pode ser aqui embaixo na sequência mesmo, a ordem de resolução. E a cada passo que você vai resolvendo, a cada cálculo que você vai fazendo, você vai revendo esta ordem. Estou seguindo a ordem? Então estou fazendo correto. Opa, pulei aqui. Era para ter feito a potência e fiz a multiplicação. Tá errado, vai ter que voltar. Tá bem? Então, revisa cada uma das operações, senão vai ser impossível resolver isso daqui. Tá bom? Revisa cada uma, escreve a ordem, tenta fazer o exemplo, vai dar certo. Beleza? Então eu vou pausar e vou deixar o exemplo aqui para vocês resolverem. Vamos lá? Bom, esse é o exemplo então para vocês dar uma praticada aí, tá bom? Não esquece, revisa as operações antes de começar para você não se frustrar e de repente não consegue fazer e fica chateado, mas é porque tem que revisar mesmo, tá bom? Eu vou ler junto com vocês aqui. Então eu tenho assim, ó, 1/5 elevado a menos 1 vezes, abrimos aqui o colchete, 0,2 elevado ao quadrado menos 2 terços dividido por 2/5 elevado a menos 1. Cuidados importantes. Aqui está na forma de decimal. Repare que todo o resto está na forma de fração. Pode resolver com decimal sem problema nenhum.
Só que vai chegar no final, no término aqui desse colchete, que você vai ter um número em decimal para ser somado ou subtraído com uma fração. E aí vai gerar uma complicação, porque lembra que a gente não faz isso? Porque você vai escolher. Ou você muda tudo para decimal, ou muda apenas esse decimal para fração. Aí você escolhe. Eu, particularmente, como gosto muito de frações, então eu prefiro mudar esse 0,2 aqui para fração, para depois eu calcular o quadrado, tá bom? É mais fácil. Depois você aplica o quadrado na fração, tá bem? Então essa é a única dica importante aqui, ó. Cuidado com o negativo, né? Expoente negativo quer dizer o inverso, não esquece disso. Tenta fazer aí, beleza? E nós vamos ter exercício na próxima aula, ok? Por hoje é só, obrigado, valeu!